clicar. Estamos aqui nessa noite fazendo essa live com o Gustavo também aqui presente, secretário de Saúde, para nós falarmos um pouco sobre a questão das últimas informações que tivemos, principalmente no dia de hoje, com o fechamento do comércio, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de rapidamente esclarecer, principalmente para a comunidade acadêmica da Unify, com relação aos descontos de mensalidade. Parece que tem até vereador aí envolvido, ligando para a casa de alunos, né, para vir pressionar o prefeito. Eu gostaria de esclarecer que essa questão não cabe ao executivo dar desconto ou não para as mensalidades dos alunos. Isso cabe à reitoria da Unify. Já existe o projeto de lei autorizando a Unify a dar esses descontos. Então, se a Unify achar que é pertinente, ela tem autonomia para fazê-lo, né? Então, na realidade, o que está acontecendo aí por trás é politicagem desses dois vereadores que me informaram que estão praticando isso, né, de uma maneira muito errada, muito feia, né? Então, gostaria de esclarecer aos alunos da Unify que não sou eu que pratico desconto nesse momento. Já existe a lei, quem pratica é o reitor, tá ok? Bom, voltando aqui para o assunto da nossa live, né? Eu gostaria de inicialmente colocar as ações que nós realizamos aí semana passada e esta semana, né? Nós entramos com um pedido de reconsideração do decreto para manter o comércio aberto, né? Esse pedido foi acatado pelo judiciário local. Até o dia de ontem nós ficamos com o comércio aberto. O Ministério Público ingressou, né, com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra esta autorização do judiciário local e foi acatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né, e essa ação do Ministério Público. Portanto, no dia de hoje nós tivemos que fechar o comércio por força da lei. Nós entramos também com um mandado de segurança, né, para manter o comércio aberto, né, também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar não foi concedida, mas o processo ele tramita, ele continua tramitando junto ao Tribunal de Justiça. O que nós vamos fazer para tentar viabilizar, né, essa abertura do nosso comércio? Nós estamos recorrendo, né? A nossa Procuradoria Jurídica vai recorrer, né? Acho que recorreu hoje à tarde. O Gustavo passou todas as informações que nós vamos elencá-las aqui, contra a minuta do agravo dessa ação civil pública, né, impetrada pelo Ministério Público. Então, o que nós esperamos é que o Tribunal de Justiça acate essa abertura. Por quê? Que o Executivo discorda, né, de estarmos com o comércio fechado. Eu vou elencar aqui alguns pontos de discordância nossa em relação à atitude do governo do Estado de São Paulo, né? Porque, afinal de contas, o prefeito que recebeu o voto da sua população e do comércio para poder administrar essa cidade e, em demonstrando condições, né, o porquê não. Então, o primeiro ponto de discordância com relação ao Plano São Paulo. A DRS-1, que é a Grande São Paulo, ela tem enquadramentos diferentes para micro-regiões de saúde. Ou seja, nós temos micro-regiões de saúde em São Paulo que estão na fase laranja, outras micro-regiões do estado de São Paulo estão na amarela, que é o caso da capital, está na amarela. Por sua vez, Arujá, Diadema, estão na laranja. Então, em São Paulo, a regra não é DRS, como é a regra para nós aqui no interior. No interior foi praticado que a DRS, né, os casos da soma de todos os municípios que fazem parte daquela DRS, é que entraria nesses critérios. Um outro ponto também, então aí, pessoal, a gente percebe que tem dois pesos e duas medidas, porque
eu acho que todo o Estado de São Paulo deveria sofrer ou absorver as mesmas regras, e isso não está acontecendo. Nós temos também um caso atípico aí, nós entramos com esse mandado de segurança, né, do TJ, a liminar não foi concedida, no entanto, no mesmo órgão, né, Tupã entrou com esse mandado de segurança e teve uma liminar concedida. Que diferença existe? O Gustavo pode elencar isso melhor, porque ele é nosso secretário de saúde. Tupã tem tanta diferença assim na assistência à saúde, nas condições de oferecimento da saúde diagnóstica com relação ao Covid? Não tem. Então, é uma outra ação aí que está sendo usado 2 pesos e 2 medidas. Os critérios do Plano São Paulo, eu vou elencá-los aqui. Quais são esses critérios, né? Na verdade, são 5 critérios do Plano São Paulo. O primeiro critério, nós fizemos essas contas, né, Gustavo? Com relação à nossa micro-região de saúde. Então, o que nós queremos hoje? É apresentar um plano Adamantina. Nós temos o plano de São Paulo, nós vamos apresentar o nosso plano. O plano da Adamantina da nossa micro-região de saúde. Ou seja, o primeiro critério, né, que entra nos cálculos dessa metodologia adotada pelo governo do Estado de São Paulo é a taxa de ocupação de leitos UTI Covid. Nós estamos quando eu falo, é a nossa micro-região de saúde, né? São os 10 municípios que contemplam: Adamantina, Pacaembu, Flórida Paulista, Mariápolis, Pracinha, Inúbia, Sagres do Célia, Salmourão e Oswaldo Cruz. Nós temos 14% de ocupação desses leitos UTI Covid. 14%. São Paulo deve ter quanto, Gustavo? São Paulo está em 64%. 64% e está na amarela. Está na amarela. Nós temos 14% de ocupação, jogaram nós para a fase vermelha. Com essa taxa de ocupação, né, nos critérios São Paulo, nós estaríamos na fase 4, né, que é a fase verde, à frente de São Paulo, que está na amarela. O segundo critério são os leitos UTI Covid por 100 mil habitantes. Nós temos 14 leitos Covid. Temos 5 aqui em Adamantina e 9 em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz acaba de credenciar 3, então de 6 passou para 9. E nós 5 são 14. Isso significa que aqui nos critérios, nós nos apresentamos também com relação ao leito de UTI Covid por 100 mil habitantes na fase 4. O terceiro critério são os novos casos dos últimos 7 dias, dividido pelos novos casos nos 7 dias anteriores. Então pega aí 7 e 7 anterior, ou seja, os últimos 14 dias. Nós temos 15 casos, né, em toda a micro-região de saúde, nos 10 municípios, nos últimos 7 dias, e nós temos 10 casos nos 7 dias anteriores. Então, uma conta simples, 15 dividido por 10, nós estamos aí com 1,5. No Plano São Paulo, quem tiver entre 1 e 2 está na fase 3, que é o nosso caso. Portanto, nesse critério nós estaríamos na fase amarela, os 2 anteriores na fase verde. Vamos para o quarto critério, que é o número de internações nos últimos 7 dias, dividido pelas internações nos 7 dias anteriores. São 10 nos últimos 7 dias, dividido por 14 nos 7 dias anteriores. Então dá 0,7, 10 dividido por 14. No quadro de critérios, né, do Estado de São Paulo, do Plano São Paulo, nós estaríamos na fase 3, 0,7, entre 0,5 e 1, fase 3.
E o último critério é os óbitos nos últimos 7 dias, pelos óbitos nos 7 dias anteriores. Os 7 dias anteriores nós não tivemos nenhum óbito na microrregião de saúde de Adamantina, que compõe os 10 municípios, e nos últimos 7 dias tivemos um óbito. Isso nos colocaria na fase 4. Ou seja, nós teríamos 3 critérios na fase 4 e 2 critérios na fase 3. Então, meus amigos, pelo menos, sendo justo, não usando 2 pesos e 2 medidas, e São Paulo está na fase amarela. Olha o amarelinho aqui em São Paulo. Ó. São Paulo está na fase amarela, que é a fase 3. Adamantina, no mínimo, não era nem amarela. Nós pintamos aqui de amarelo, né, porque, desculpa, é amarelo justamente, que é a fase 3, né? Considerando que nós temos 2 amarelo e 3 verde, vamos supor então, no mínimo, nós éramos para estar igual São Paulo, a nossa microrregião, na fase amarela. E são os municípios que compõem o plano Adamantina, da nossa microrregião. Então, o que nós queremos, governador, é tratamento igual. O mesmo tratamento que se está dando para São Paulo, para a DRS São Paulo, e no fundo está se olhando para as micro-regiões, que o plano Adamantina seja levado em conta. E é esse plano que nós estamos apresentando para o Tribunal de Justiça, onde nós estamos recorrendo pela decisão de não ter concedido a liminar para nós. Uma outra questão que nós discordamos do governo do Estado de São Paulo é com relação ao número de penitenciárias que nós temos aqui no interior do Estado de São Paulo. Só a nossa microrregião, nós temos 8 penitenciárias na nossa microrregião. 8 penitenciárias, né? E nenhum trabalho especial foi feito pelo governo do Estado de São Paulo, porque nós sabemos que grande parte destas contaminações que ocorreram aqui, né, no interior do Estado de São Paulo, principalmente na nossa microrregião de saúde, é responsabilidade das penitenciárias. Quantos agentes penitenciários, quantos profissionais da SAP não foram infectados lá dentro dos presídios? Então, e o governo nunca fez um trabalho específico para isso. Mas mesmo assim, nós demos conta do recado. Aqui está. A região de Marília inteira hoje se apresenta na fase vermelha. Nós não fizemos o cálculo para a DRS de Marília, nós fizemos o cálculo para a nossa microrregião. Nós queremos o mesmo tratamento que está se dando para São Paulo e redondezas. Enfim, nós temos aqui na nossa microrregião 14 leitos UTI para Covid, que tem uma taxa de 14% de ocupação desses leitos. Nós temos 36 leitos, 36 leitos clínicos Covid, que tem uma taxa de ocupação baixíssima também, e, além disso, 4 leitos pediátricos. Então, qual a medida que o município de Adamantina está adotando? Nós não concordamos com esse regresso para a fase 1, que é a vermelha. Nós estamos pleiteando, né? Pelo menos, merecemos a fase amarela, pelo menos, mas nós estamos pleiteando, pelo menos, né, Gustavo, a fase 2. Eu acho que o Gustavo poderia explanar um pouco mais essa questão de saúde para todos os que nos estão ouvindo. Bom, boa noite, população de Adamantina. Só aqui complementando a fala do prefeito Márcio, eu vou colocar um pouquinho. O Márcio colocou a situação da nossa... Gustavo, só agradecer aqui a presença também do Pola Regional, né? O Ricardo aqui presente, obrigado, já falamos do impacto. Nós temos aqui também a Nativa presente. Criativa, Rádio Criativa aqui presente, e
e o Erivaldo no site Policarpo. Bom, dando sequência, né, complementando aqui o que o prefeito Márcio disse, Márcio colocou todos os dados da nossa micro-região de saúde, né, é a CIR de Adamantina, né, que compreende os 10 municípios já elencados aqui pelo prefeito. Eu vou colocar para a população de Adamantina os dados só do nosso município. Taxa de ocupação de leitos hospitalares. Fosse referente ao Plano São Paulo, se fosse só analisada a nossa cidade de Adamantina. Taxa de ocupação de leitos de UTI, 20%. Estaríamos na fase 4. Taxa de ocupação, leitos hospitalares por 100 mil habitantes. Se fosse só considerada Adamantina, estamos num percentual de 14,25. Estaríamos na fase 4 também, e a fase 4 é acima de 5. Taxa de evolução da epidemia, vamos lá, taxa de contaminação, que seria os números de casos positivos nos últimos 7 dias e nos 7 dias anteriores. Estaríamos no índice de 0,75. Hoje estaríamos abaixo de 1, que é a fase 4 em Adamantina. Taxa de internação, que é os últimos 7 dias dividido pelas internações dos 7 dias anteriores. Estamos numa média de 1,4. Estaríamos na fase laranja, entre 1 e 1,5. E a taxa de óbitos, que nós estaríamos também abaixo de 0,5, estaríamos na fase 4. Ou seja, em Adamantina nós temos 4 dos 5 itens na fase verde, na fase, né, de abertura ao maior comércio, e 1 dos itens apenas na laranja. Ou seja, nem perto do vermelho nós estamos passando, né? Então, realmente está sendo utilizado 2 pesos e 2 medidas em relação aos critérios de avaliação das regiões de saúde. Toda essa região nossa, ela está sim preparada para atender os pacientes. Nós percebemos que aumentou o número de pacientes contaminados positivos, porém o número de internações diminuíram, ou seja, os pacientes não estão sendo acometidos muito gravemente com essa doença. E isso, os números mostram que os leitos, tanto clínico quanto de UTI, estão com baixíssima taxa de ocupação. O percentual deles está baixo desde quando foram instalados. A UTI de Adamantina nunca passou de 2 pessoas internadas ao mesmo tempo. A de Oswaldo Cruz também. Oswaldo Cruz hoje conta, né, com 9 leitos, que eles credenciaram mais 3. A Adamantina tem 12 leitos clínicos de internação adulto e 4 pediátricos. Da nossa microrregião é o único hospital que disponibiliza leitos pediátricos também. Então, o que fica aí um pouco da nossa indignação com a região de saúde é que nós estamos mostrando sim que nós temos total condições de manter no mínimo, na fase laranja. É inadmissível uma região igual a nossa, com preparo e uma estrutura de saúde montada como a que nós temos, estarmos na fase vermelha, né? Então, acredito aí que o governador poderia sim analisar o estado de São Paulo como um todo, como ele está analisando as regiões de saúde da grande São Paulo. Por que lá ele está analisando por regiões de saúde e ele está analisando como a regional de saúde, né? Então, os números estão aqui, os números comprovam que nós estamos dando conta, que nós temos estrutura e estamos preparados sim. Então, Márcio, mais uma vez, é complicado para o nosso comércio, é duro explicar essas situações, onde que nós temos uma taxa muito baixa de contaminação e uma taxa muito baixa de internação. Exatamente, Gustavo. E o que a gente fica assim, muito preocupado, é lógico, em nenhum momento essa administração se omitiu em buscar alternativas, em ajustar a saúde, né? Nós estamos aí desde 1º de janeiro de 2017 trabalhando incansavelmente em cima de um projeto que já vem aí de longas datas, muito antes, né, de 2017, um projeto na área de saúde que está revolucionando essa cidade. Ainda essa semana nós recebemos a notícia que a CIB, né, autorizou
o credenciamento de mais 4 leitos UTI. Né? Em parceria com a Unify, foram construídos 10 novos leitos UTI, 4 deles nós já tínhamos o credenciamento, basta, tinha 6 sem credenciar, credenciou-se mais 4, já tem 8 credenciados, e 2 deles vão ser utilizados para convênios, né? Coisas do tipo. Então, é um avanço muito grande, porque se você não tem, e outra, os equipamentos que estão ali, naqueles leitos UTI, não Covid, nós temos mais 5 para Covid, mas temos 10 geral, clínica geral. São equipamentos de última geração, né? Então, quem entende de equipamentos hospitalares vai perceber que equipamentos igual aquele que nós temos nos nossos 10 leitos UTI, só no Albert Einstein se vai encontrar. Então, nós temos aqui no município uma faculdade de medicina. Nós estamos comprovando pelo plano Adamantina e sua micro-região de saúde que nós éramos para estar no amarelo, governador, nós éramos para estar no amarelo. Então nós estamos aí pedindo clemência à Vossa Excelência para que o mais rápido possível reveja essa situação. Não é justo uma DRS em São Paulo ser analisado de uma forma e nós aqui no interior ser analisado de outra forma. São 2 pesos, 2 medidas. Nós precisamos padronizar. Então que se padronize. É por DRS? É em todas as DRS. Né? Então nós gostaríamos que fosse revisto, né? Estamos entrando no Tribunal de Justiça, recorrendo dessa decisão, porque nós achamos que é injusto o que está acontecendo com o nosso município. Nós estamos sim prevenindo vidas em primeiro plano, né? Mas chegou-se o momento que nós precisamos também olhar para as vidas, para a sustentação, a sustentabilidade dos negócios do nosso comércio. Senão, nós vamos perder vidas também. O município não tem como recuperar nesse sentido, né? Passou-se a pandemia, São Paulo trabalha muito fortemente com indústria. Aqui no interior, o que move a nossa economia são comércio e serviços. Então é difícil, né? As empresas já começam a fechar as portas. Nós precisamos desse apoio. Nós conclamamos o governador que Deus ilumine a sua equipe e mude essa técnica, porque está comprovado que com o comércio aberto, nós inclusive tivemos redução durante a abertura do comércio. Redução porque os nossos comerciantes, eles ajudam a cuidar da cidade, eles orientam a população. Então, a gente realmente espera, né, que a gente tenha sucesso nisso e vamos continuar lutando. Cada queda que nós tivermos, nós vamos levantar. Para isso que nós somos eleitos, né? Nós recebemos o voto da população, é para proteger esse município. Apesar de nós prefeitos estarmos de mãos atadas, porque o governo do Estado de São Paulo tem o poder, juntamente com o Ministério Público, com o Judiciário, né? Nós prefeitos acabamos ficando realmente de mãos atadas, mas eu não desisto nunca. Quando eu abraço uma causa em que eu tenho as minhas razões, a gente precisa ir até o final, a gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita. Eu não sou homem de desistir de um desafio. Eu não sou homem, né? Meu pai me ensinou muito isso. Quando você tem convicção, quando você tem razão naquilo que você está buscando, você tem que ir até o fim. E nós vamos até o fim, né? Nós vamos disponibilizar esse estudo para os demais 9 municípios, né? Se queiram também fazer o uso desse estudo, está disponível, estamos encaminhando amanhã para as secretarias de saúde desses 9 municípios e espero que Deus nos proteja e nos dê força para continuar lutando para esse município de Adamantina e região. Gostaria agora de deixar aberta a palavra, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. O prefeito, o senhor disse que vai disponibilizar esse estudo para as outras cidades aqui da região.
Já existe algum trabalho nesse sentido, em conjunto, para ver se pleitear essa mudança junto ao governador? Então, o Gustavo esteve hoje conversando, né, com alguns secretários, e aí acredito eu que as decisões nesse momento elas devam acontecer individualmente por cada município. E sexta-feira deve ter um novo anúncio do governador. Existe alguma expectativa em relação a esse anúncio de mudança de faixa? Então, toda sexta-feira nós também reavaliamos o município. Toda sexta-feira nós pegamos os dados epidemiológicos e reclassificamos o nosso município. Então não vai ser diferente essa semana. Além de reclassificar o nosso município de Adamantina, nós vamos reclassificar a região de saúde de Adamantina, né, como propósito nesse plano. E com certeza absoluta, nós temos uma esperança de que o governador olhe de uma forma diferente. Porque se você pegar a taxa de ocupação de leite de UTI da DRS Marília, estamos em 34%, enquanto a Grande São Paulo está em 64%. Se você pegar a taxa de internação, nós estamos com 1,38%. São Paulo também está perto desse número. São Paulo, nós estamos no amarelo, São Paulo também está no amarelo. A única taxa que nos levou no vermelho foi a taxa de contaminação, de pessoas que contraíram o vírus. Essa daí nós entramos no vermelho. Porém, quando entramos no vermelho nessa fase, os números de internações diminuíram. Ou seja, aumentou, mas não superlotou as internações. E esse quesito aqui foi suficiente para nos jogar na fase vermelha. Sendo que nos outros 3 estávamos no verde, um no amarelo e um no vermelho. Então, acho que ele tem que reconsiderar, sim, esse estudo diante dos dados apresentados pela nossa micro-região de saúde. Temos leitos disponíveis, tanto de UTI quanto clínico. Temos estrutura na atenção básica de todos os municípios prontos para receber os pacientes. A porta de entrada é na atenção básica. Todos os municípios estão preparados, estão treinados. A Adamantina, a partir do momento que centralizou os atendimentos Covid, nós propiciamos para a nossa população, nas outras estratégias de saúde da família, nos outros postos de saúde da família, esses postos eles voltaram a atender a população como um todo. Então, quem é hipertenso, quem é diabético, tem algumas comorbidades, que estavam dentro de casa com medo, essas pessoas estão sendo atendidas nas outras unidades de saúde, por essa centralização. Então, você centraliza um atendimento para poder dar acolhimento ao restante da população. E quando centralizamos esse atendimento, nós paramos de contaminar os funcionários da área da saúde nossa. Então, está todo mundo organizado, está todo mundo centrado, trabalhando pelo bem comum, que é a nossa população. E existe algum posicionamento da DRS? Olha, o posicionamento que a DRS tem é o posicionamento do governo do Estado. Eles seguem as normativas do Estado, ele é um órgão do governo do Estado. Então, eles não vão se posicionar diferente, né? Quem está se posicionando diferente somos nós que estamos tentando uma alternativa e mostrando com dados epidemiológicos que nós não inventamos esses dados, a gente não tira esses dados da nossa cabeça, a gente tira do sistema de vigilância. Tá? Então, os dados estão expostos aqui e estamos comprovando em qual real situação que se encontra a nossa micro-região de saúde. Agora, se amanhã, né, nós tivermos uma situação mais crítica, é fácil retroagir, né? Como o governo já fez. Agora, nós precisamos do comércio aberto. E se houver aumento de caso, rapidamente retroage-se. Mas é isso que nós estamos buscando. É continuar com o comércio aberto com a saúde controlada do Covid-19. Não, com certeza, né? Nós não somos, como o Márcio falou, uma administração de responsáveis. Como nós queremos comércio aberto, nós também queremos dar condições à população de ser tratada. Então, no caso de um aumento significativo em casos positivos com internações, com certeza nós vamos ter que retroagir, sim. Porque onde nós estamos batendo muito é na questão de conscientização. Eu acho que todo mundo já está cansado de ligar a TV em sua casa, ou o rádio do seu carro, e saber que ao sair de casa tem que usar máscara. Para fazer uma caminhada, tem que usar máscara. O governo do Estado de São Paulo colocou uma multa de R$500 por pessoa que estiver na rua e não estiver usando máscara. E para o estabelecimento de R$5.000.
Então não é brincadeira isso, eu acho que tem que ser levado a sério, né? Eu acho que a responsabilidade é compartilhada nesse momento, todos têm que ter responsabilidade, porque o poder público sozinho, ele não chega a lugar nenhum sem a colaboração da população. Então essa conscientização nesse momento é necessário, tem que acontecer, porque senão nós não vamos conseguir progredir. E em relação às máscaras, a Prefeitura vai começar a fiscalização, iniciou já esse trabalho? Nós já estamos conversando com a Vigilância Sanitária, né? Vamos entrar em contato com a Polícia Militar para nos dar apoio. Porventura pode ser que alguma pessoa desacate algum funcionário da Prefeitura, então nós, em conjunto com a Polícia Militar, nós vamos fazer uma reunião, ver o que eles podem colaborar com a gente e desenvolver uma forma estratégica aí para nós começarmos a fiscalizar essas situações, tanto no comércio quanto nos munícipes. Prefeito, vai ser colocado o carro de som avisando dessa multa previamente, explicando que é uma atitude tomada pelo governo do estado, que os municípios terão de seguir. Eu acho muito importante isso, que o público seja esclarecido e saiba, olha, quem estiver sem máscara, por determinação do governo do estado, os municípios terão que cumprir e serão multados. Responderão, inclusive, perante a justiça. Essa lei foi hoje, né, que foi veiculada essa lei, ela entrou em vigor hoje, no dia de hoje. Sim. Nós já temos esse carro que faz esse trabalho, né, diariamente, e agora será incluída essa veiculação aí. Porque é importante que as pessoas saibam que é uma determinação do governo do estado, que não tem como escapar, que o município é obrigado a multar, está sendo supervisionado também, né, acredito, pelo Ministério Público, cumprimento ou não dessas determinações. Porque o que muito nos entristece, né, nós não somos um governo de desobedecer leis, muito pelo contrário, né, desde o início da nossa gestão, o nosso foco é fazer da administração pública um exemplo, né, de seriedade, de honestidade. Isso sempre nós pregamos nessa administração. E não é nesse momento que nós vamos fazer algo diferente, mas o que nós estamos mostrando, como o Gustavo disse, é com dados, né? Isso aqui não foi inventado, né? A nossa microrregião está no amarelo, no mínimo no amarelo, né? Igual São Paulo está, seria justiça, seria praticar uma justiça com a nossa microrregião de saúde. Então, o que nós queremos isso, é que a justiça seja feita. E para que a justiça seja feita, no nosso entendimento, nós precisamos aplicar esse plano Adamantina, né? E não o plano São Paulo. Então, por isso que nós fizemos esses cálculos. Que seja feita a justiça e que não se use 2 pesos e 2 medidas. É isso que eu, como gestor, como eleito, né, pelo povo adamantinense, estou conclamando ao nosso governador do estado de São Paulo, que use as mesmas regras que está utilizando para a Grande São Paulo aqui no nosso interior, porque nós estamos aqui demonstrando no plano Adamantina e nós temos condições, governador, de estar na fase amarela. Então, já que foi feito, né, na Grande São Paulo por microrregião de saúde, que o senhor olhe aqui também para a nossa microrregião de saúde, que pode estar na fase amarela. Prefeito, nós sabemos que o senhor também faz parte da AMINAP. Tem algum trabalho sendo desenvolvido com relação, porque nós sabemos que com um prefeito é difícil falar, mas com os demais prefeitos que fazem parte da AMINAP, teria uma força maior? Já tem algum trabalho sendo desenvolvido nesse sentido? Então, porque as ações, a gente sempre está discutindo esse tema, né? E as ações, elas são ações individuais de cada município, né? Então, cada município tem agido, é claro que levando todas as experiências que cada gestor coloca nas nossas reuniões virtuais, ultimamente, cada gestor tem acolhido aí a experiência de um ou de outro para poder fazer a sua administração. Parece-me que não existe, né, um exemplo aí de uma ação coletiva, né, porque cada município, né, é que tem que responder, é o executivo que tem que interpelar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, né,
e assim por diante. Eles acabam pertencendo também a regiões de saúde diferentes, né? São mais que a Minap, regiões de saúde diferentes. Alguns municípios da Minap pertencem à região de saúde de Prudente, outros pertencem à região de saúde de Marília. Né? O senhor acha, na sua visão, prefeito, que a Adamantina, para que o governador possa ouvir o trabalho dos deputados, seria de fundamental importância nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acho que todo envolvimento, né? Nós estamos aí vivenciando uma democracia. Eu acho que o próprio Supremo, né, deu essas condições, que é o governo dos estados e os prefeitos que têm, né, condições de gerir essa pandemia. E, no entanto, quem está fazendo isso é só o governo do estado de São Paulo. Não está tendo diálogo com os prefeitos, né? Não está tendo esse diálogo. Então, eu acredito que sim, o legislativo, os deputados estaduais poderiam também estar aí ajudando os prefeitos a avançarem um pouco mais nessa questão. O secretário Marco Vignoli, o senhor já tentou pedir a intervenção dele junto ao governador? Sim, isso já foi feito inclusive através de reuniões da Minap, por 3 vezes, né? Mas em momento algum nós recebemos um retorno, né? Seja ele positivo, para que a gente conseguisse avançar nesse tema. Não temos conseguido. O que me parece, né, é que nem os deputados estão tendo essa abertura perante o governo do estado de São Paulo. Os secretários também não. O governador ele tem seguido única e exclusivamente as orientações do seu comitê de contingenciamento, né, que é formado lá por pesquisadores de última categoria, os melhores pesquisadores que nós temos no Brasil, mas esse comitê não está levando em consideração particularidades de cada microrregião, né? Principalmente aqui no interior do estado de São Paulo. Como que é concebível, né? Como que é concebível, no momento em que a pandemia se encontra, São Paulo, capital, estar no amarelo? Como é concebível isso? Qualquer pessoa que conheça, né, que tenha estado uma vez na sua vida, uma vez enfrentado o trânsito, metrô, trem, ônibus, não precisa ter mais de uma não. Uma vez ela já vai entender que é inconcebível São Paulo estar na fase amarela e nós aqui no interior, uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, né, demonstrando através do Plano Adamantina que a nossa microrregião tem condições sim de estar pelo menos no amarelo, poderia estar na fase 4 inclusive, e São Paulo, então é inconcebível, é duro você falar, né? Acate a decisão do governo, acate a decisão do governo, mas tem hora que não dá, tem hora que eu sinto muito, né? Rodrigo Garcia, que é o vice-governador do estado de São Paulo, é do meu partido, é do DEM, mas acredito também que não tenha muitas forças dentro do governo, porque o governador João Dória, parece-me, né, que tem seguido única e exclusivamente o que o comitê determina. Só que o comitê, ele não abre esses dados, ele não estuda esses dados dentro de cada DRS. É muito fácil pegar, são 14 DRS no estado de São Paulo, 14, 15 DRS, diretorias regionais de saúde do estado de São Paulo, e aplica-se a regra, né, ainda se estivesse sendo aplicado, mas não está. Já debatemos muito aqui nessa live. Está sendo utilizado 2 pesos, 2 medidas. São Paulo, capital, está sendo feito 17 DRS no estado de São Paulo. São Paulo, capital, está sendo feito de forma diferente, né, dentro da mesma DRS, tem vários municípios participando de várias fases, e nós aqui estamos demonstrando, através do Plano Adamantina, que nós temos condições e, no entanto, não somos ouvidos. Ricardo, não tem pergunta?
Tudo ok? Pessoal, então a gente agradece, né, a quem nos acompanhou e quem vai nos acompanhar aí nas redes sociais, e dizer que nós estamos lutando e vamos continuar lutando para que o nosso comércio volte a abrir as portas, porque a gente entende que isso também, né, é um fator tão importante quanto salvar vidas. Nós precisamos caminhar com as duas coisas em paralelo. Nós precisamos salvar vidas e nós já nos preparamos para isso. Nós nos preparamos para isso ao longo, até mesmo antes dessa pandemia e durante essa pandemia, e agora nós precisamos que o comércio também tenha vida. Então precisamos salvar vidas das pessoas e precisamos dar vida para o comércio. E isso nós vamos fazer e lutar através do Plano Adamantina. Muito obrigado a todos. Eu posso tirar foto desses dados? Pode. Tem mais aqui? Esse aqui é um legal. Esse aqui são os critérios. Classificam o município.